Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora com vocês, o painel Autismo, Mercado de Trabalho e Empreendedorismo, Mundo que se Conversa, com a coordenadora da Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Nayara Mota, o diretor da Special Eastern Brasil, responsável por colocação de autistas em corporações mundo afora, Marcelo Vitorino, o criador da revista Autismo, da plataforma Tismo.me, do ESA Empreendedorismo Social focado no autismo e diretor do Laboratório Genético Tismo, Francisco Paiva, e o head de mentoria do ESA, Luiz Travelato. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do Summit Social no grande evento do Summit Êxito. Estamos na terceira edição do Summit Êxito e com algumas novidades. E uma delas são os painéis do Summit Social. E hoje eu estou aqui com 3 convidados muito especiais e a gente vai falar sobre o autismo, empreendedorismo e o mercado de trabalho. Mas antes da gente começar, os meus companheiros aqui de hoje me lembraram da importância da autodescrição. Então, para você que está me assistindo, eu sou a Nayara, coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão. Eu sou loira, minha pele é clara, tenho olhos claros e estou vestido com uma camisa preta com flu-flu, eu diria, com botões aqui na gola. E quero agradecer, pessoal, a presença de vocês, Paiva, Triva, Marcelo. Para a gente começar, por favor, se apresentem. Vamos lá, pessoal. Muito prazer, obrigado pelo convite. Eu sou Francisco Paiva Júnior, sou um homem de pele clara, careca, de barba e bigode. Estou vestindo uma camisa polo rosa, clara, e uma jaqueta preta por cima. Todos muito bem-vindos ao evento e que a gente possa bater um papo aí que vai ser bem enriquecedor. Não é não, Triva? É isso. Pessoal, meu nome é Luiz Trivelato, mais conhecido como Triva. Eu sou moreno, cabelo preto, aliás, está bem comprido, preciso cortar ele um pouco. Estou com uma camisa social cinza chumbo e um blazer preto.
e espero poder atender a todas as expectativas de vocês nesse nosso bate-papo. Marcelo? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Marcelo, eu sou um homem branco, de cabelos curtos, o cabelo escuro, e tenho barbas, e a minha barba é grisalha, e eu uso um óculos de grau quadrado. Estou com uma polo salmão e com uma blusa azul marinho por cima. Esse sou eu. Maravilha. Paiva, você que tinha dito para mim, vamos fazer a autodescrição, na verdade foi o Triva que falou, né? Vamos fazer a autodescrição. Qual é a importância disso hoje em dia? Quer dizer, hoje em dia não, né? Qual é a importância dessa autodescrição? Olha, é muito importante a gente imaginar que muitas pessoas estarão nos assistindo de diversas maneiras, né? Nós estamos falando de diversidade, de neurodiversidade. Então, pessoas que têm baixa visão, pessoas cegas, não vão conseguir ver a gente, não vão ter a dimensão dessa informação que é a informação visual. Então, é importante a gente descrever, olha só, a gente gastou o quê? 2, 3 minutos aqui de esforço para incluir essa informação e incluir essas pessoas, deixar a coisa com um pouquinho mais de equidade. Sensacional. Eu vou um pouquinho mais longe, porque, como eu, outras pessoas devem ouvir e não ver entrevistas como essa, né? Estejam dentro de um táxi ou dirigindo o seu próprio carro. Eu faço muito isso. E poder imaginar um cenário ajuda muito no engajamento daquele webinar, daquele vídeo, na compreensão do que está sendo dito, né? Então, é uma inclusão até para aqueles típicos, diferente dos atípicos, dos quais a gente vai falar aqui hoje. Sensacional. Então, fica a dica para você. Só antes de eu complementar, Marcelo, gostaria de dizer alguma coisa? Eu gostaria apenas complementar os meus amigos que já foram brilhantes aí. Quando a gente faz essa audiodescrição, a gente está falando de acessibilidade, né? E quando a gente fala de empreendedorismo social, quando a gente fala de acesso a todas as pessoas, e como o Paiva falou de equidade, né? A gente está possibilitando que efetivamente todas as pessoas tenham o mesmo acesso, né? A gente está tornando essa conversa acessível para todas as pessoas, e isso é muito legal. Maravilha. E hoje aqui no nosso painel a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, empreendedorismo e autismo. A gente sabe que o autismo ele está muito não é que está em alta, né? Mas ouve-se muito falar sobre o autismo, ainda mais que a questão do Marcos Mion ter um filho autista, e tem sido uma pauta bastante relevante em uma das maiores emissoras do nosso país. Mas antes da gente falar sobre o mercado de trabalho, inovação, eu quero saber, Paiva, o que é autismo? Olha, autismo é uma condição de saúde que afeta duas importantes áreas do desenvolvimento humano, que é a comunicação social e o comportamento. Tem vários desdobramentos nessa simplificação que eu fiz aí do conceito de autismo, e a mais importante delas talvez seja que o autismo é um espectro. Então tem uma faixa de variedade, de variação de como o autismo afeta cada pessoa muito grande. Então a gente tem desde pessoas que têm muitas limitações, muitos déficits e outras ocorrências junto com o autismo, como deficiência intelectual, por exemplo, e epilepsia, como pessoas que vão ter o autismo muito mais próximo de uma característica, que talvez vão receber o seu diagnóstico lá com 30, 40 anos, o que tem acontecido muito, porque essas limitações serem muito leves ou não serem tão aparentes. E hoje, com a conscientização maior, a gente vê mais diagnósticos acontecendo, porque as pessoas conhecem mais a respeito do autismo. Legal. E Paiva Triva, desculpa, Triva quer complementar? Olha, um dos primeiros contatos que eu tive com o que é o mundo do autismo foi com o Paiva, quando ele estava apresentando um dos projetos, e ele tem vários projetos como esse, que a gente vai conversar hoje, que é o ESA, e fiquei extremamente interessado e tenho estudado com ele
sobre o assunto há questão de 3 anos e é muito vasto. Então, existe uma variedade dentro desse espectro bastante complexa. Muitas pessoas são vistas com outras denominações, quando, na verdade, elas estariam dentro desse espectro, mas isso exigiria exames laboratoriais, não é, Paiva? Genéticos, talvez. Genéticos, né? também. Né? Então, é um assunto bastante vasto. Não é fácil de se entender todas as possibilidades comportamentais, as possibilidades intelectuais que esse espectro autista pode oferecer. Legal. E eu fui procurar, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento sobre o autismo no Brasil, até porque não faz parte da minha realidade, não fazia, né? Eu não tenho conhecidos, né, que possuem autismo. Fui atrás e eu descobri que o Brasil não tem dados de autismo, né? E que o pouco dado que tem mostra que 80% das pessoas que possuem autismo estão fora do mercado de trabalho. Mas antes da gente entrar no assunto mercado de trabalho, quero ver com você, Paiva, quais são esses dados estatísticos hoje aqui no Brasil? A gente, de fato, não tem esses dados. Como é que tá? Infelizmente, não temos dados, não temos números ainda no Brasil, né? Foi aprovada uma lei que coloca a pergunta de tem alguém com autismo na sua casa para o próximo censo. Então, quando e se tivermos o próximo censo, devemos ter essa pergunta, mas ainda a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia ainda. E aí eu levanto duas vertentes, né? Uma é quantos autistas a gente tem e outro é quantos tem diagnóstico, que é outra questão, né? Então, sim, perguntar se tem um autista na sua casa vai descobrir talvez quantos tem diagnóstico, quantos sabem que tem. Eu arrisco dizer para você aí que mais da metade não deve ter diagnóstico e, portanto, não está recebendo tratamento nenhum se precisar disso. Então, isso é um dado muito alarmante. A Organização Mundial da Saúde considera que nós temos mais ou menos 1% da população do mundo autista. Então, isso colocaria o Brasil com mais de 2 milhões de autistas. Mais de 70 milhões no mundo. Só que a gente tem dados mais atuais do CDC dos Estados Unidos, que é um órgão do governo americano, como se fosse o Ministério da Saúde de lá, e eles dão conta de que a cada 54 nascimentos, nasce uma pessoa com autismo. Isso joga esse número para quase o dobro, quase 2% da população. E não há nada que diga que nos Estados Unidos tenhamos mais autistas do que o resto do mundo. Então esse número é considerado uma tendência de ser um número muito próximo da realidade do resto do planeta. Então a gente pode dizer que a Organização Mundial da Saúde diz que nós devemos ter mais de 2 milhões. Números norte-americanos dizem que a gente pode ter mais de 4 milhões e a gente não tem a menor ideia de qual seja esse número. A única certeza tem muita gente sem diagnóstico ainda no Brasil. Se a gente for falar de mercado de trabalho de pessoas com autismo, aí o Marcelo é o expert no assunto, ele pode dar números mais atuais para a gente e dar um panorama dessa área aí que é tão acho que ligada ao tema que a gente está tratando hoje, né? Perfeito. Marcelo, bola para você agora. Eu né, como eu falei... desculpa. Não, como eu estava dizendo, eu tinha pesquisado e 80%, pouco dado que a gente tem sobre a população autista, 80% estão fora do mercado de trabalho. Isso é real? Quais são os números do mercado de trabalho? Esse é um dado de fora do Brasil, né? Na verdade, como você disse, Nayara, a gente não tem informações precisas aí no mercado de trabalho no Brasil, tanto com relação à inclusão, ou como o Paiva disse, com relação à prevalência mesmo do autismo na população brasileira, mas a nossa experiência tem apontado que esse número é um número que a gente vivencia na prática, né? Eu trabalho numa organização que faz um trabalho de capacitação, inclusão de pessoas autistas, e nós recebemos todo dia pessoas com diagnóstico, e muitas delas com formação superior, já com o segundo idioma, muitas com mestrado, e pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho
porque as empresas desconhecem o potencial das pessoas, as empresas não têm processos adaptados para recrutamento e seleção. Então, quando as pessoas conseguem passar essa etapa de entrar para fazer as entrevistas, elas são reprovadas porque, em a maioria dos casos, as pessoas têm que passar por dinâmica de grupo, por exemplo, ou a pessoa, em função das suas características e dificuldades de comunicação, ela não consegue olhar nos olhos do entrevistador, por exemplo, e então a grande parte dessas pessoas são reprovadas. Então, de fato, e quando a gente fala de autismo, e quando a gente fala de autismo leve, por exemplo, que são pessoas que têm mais autonomia, a gente está falando de uma dificuldade invisível, né? A gente está falando de uma deficiência invisível. Então, são pessoas que apresentam dificuldades importantes de entrar no mercado de trabalho, mas quando tem um suporte adequado, quando os processos são flexibilizados e adaptados das empresas, a gente tem histórias de pessoas aí com autismo contribuindo para os resultados, trazendo inovação, trazendo performance. Hoje, a organização que eu trabalho, que chama-se Specialister, que é uma organização de origem dinamarquesa, que faz esse trabalho de capacitação e inclusão de pessoas autistas. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 150 pessoas com autismo trabalhando em grandes empresas e fazendo a diferença e contribuindo para que a gente fale sobre diversidade e inclusão, que a gente fale de uma cultura mais humanizada dentro das empresas, enfim. Então, o dado é preocupante, o desemprego é muito, muito alto, e aí quando a gente fala no momento de crise do Brasil, por exemplo, de crise de emprego, de trabalho, são as pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, esse espaço aqui é extremamente importante para que a gente possa falar sobre isso, trazer sugestões, e depois a gente pode falar do ESA também, que vai ajudar muito aí a falar sobre empreendedorismo também, né? Porque o mercado de trabalho ele não se limita ao mercado formal, né? A gente tem, e cada vez mais nesse mundo moderno, o emprego e o trabalho que a gente conhecia há 10 anos atrás, ele está se transformando, né? Então, existe uma tendência muito forte a que todos nós sejamos empreendedores em algum momento da nossa vida, né? E então é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, falando das dificuldades das pessoas, mas falando do talento e falando de diversidade e inclusão. Perfeito, Marcelo. A fala de vocês é extremamente importante, porque eu sempre bato aqui na tecla de que nós, como gestores, nós como líderes, né, nós como profissionais de RH, qual é o nosso papel, né, dentro de uma companhia, de forma que a gente possa organizar aquela empresa, né, a cultura daquela empresa, para que todo mundo caiba nela, e não apenas os nossos semelhantes, né? Então, a fala de vocês é importantíssima, e o Marcelo trouxe, né, que pessoas com autismo têm grandes talentos, e o Paiva, ele me presenteou com essa revista aqui, que inclusive não, Paiva, por favor, comente mais sobre essa revista, que traz todas as pessoas que trabalham nela possuem autismo, não é isso? Muitas pessoas, né, não todas, mas todas as pessoas têm uma ligação com o autismo. Uhum. E muitos são autistas. Então, assim, é a prova que dá para fazer um produto de jornalismo viável economicamente. E tá ali, ó, essa capa linda foi feita por um artista autista, que é o Lucas Ksenyuk, né, artista ali talentosíssimo. E dentro a gente tem o que? A gente tem ilustradores autistas, a gente tem colunistas autistas, a gente tem repórteres, jornalistas autistas, fazendo, junto com toda a equipe, esse trabalho de levar uma revista que genuinamente vem da comunidade ligada ao autismo para trazer informação de qualidade a respeito desse assunto. Então, tem pais, tem profissionais, especialistas, tem uma intersecção entre eles, né? Autistas que são pais, que são especialistas, enfim. O autismo é só uma característica a mais aí nessa história e que deixa, logicamente, esse trabalho genuinamente muito mais forte, mais relevante dentro da comunidade, e ainda mais lembrando que é uma revista gratuita, né? Chama-se Revista Autismo, conta com a colaboração aí de Maurício de Souza em toda edição, tem uma historinha exclusiva para a Revista Autismo com o André, que é o personagem autista da Turma da Mônica. Tá aí logo no comecinho, aí, página 7, você consegue ver.
E aí a gente vê que tem muita gente que está engajada a favor de dar voz a pessoas com autismo e dar importância para esse tema que tem que ser muito divulgado. Aqui para vocês verem aqui como está. Acho que dá para dar um zoom. Aqui, olha aqui a historinha da Turma da Mônica, falando sobre o autismo, né, com um personagem autista. E aqui a gente vê a importância da representatividade em diversos espaços, né? De mostrar que existem personagens que representam essa população autista, para as pessoas se identificarem também, né? Isso é muito importante. Eu queria acrescentar uma coisa a essa pergunta que você fez e que o Paiva e o Marcelo deram esses dados todos. Eu vou falar sobre o ponto de vista de quem é consultor há quase 30 anos, é professor para cursos de MBA e pós-graduação. Sou dedicado a ser um estrategista de mercado, ajudar empresas a se reposicionarem no mercado. Isso acaba me fazendo frequentar inúmeras empresas, inúmeros coworkings, conhecer esse Brasil e, por observação, e agora com o conhecimento que eu consegui adquirir nesse tempo de estudo, eu diria para vocês, tem muita gente que está dentro do espectro e está fazendo entregas muito boas para as empresas, seja ele um executivo ou ela, um executivo ou um empreendedor, e que não sabe, como o próprio Paiva colocou, que é autista. Eu tenho observado isso e agora, então, né, depois que a gente começa a prestar atenção em alguma coisa, essa coisa começa a pular nos nossos olhos, né? Você não consegue não ver mais. Não ver mais, não é? Então, eu garanto a vocês, nós temos em ambientes como, por exemplo, eu vim agora de um coworking aqui perto, aqui no Itaim Bibi, e eu estava numa área compartilhada, devia ter pelo menos ali umas 30 pessoas sentadas dentro de um distanciamento, é uma área bastante grande, e umas outras 15 entrando e saindo do lugar. Todo mundo falando, fazendo uma reunião, fazendo um call, alguma coisa assim. Eu observei 3 pessoas nesse grupo que, sem fone de ouvido, continuavam a trabalhar sem se incomodar com o barulho. Tamanho nível de concentração. E eu precisando usar o fone de ouvido para poder me concentrar no que eu estava fazendo. Eu me perguntei, será que não são? Será que não estão nesse espectro? E aí eu observei, eu dei uma volta na sala e eu vi que elas estavam programando, eram programadores. Ou seja, existe sim muita gente que está atuando, não ainda se incomoda ou se sente algum tipo de discriminação, está administrando isso de alguma forma e está aí no mundo. Está fazendo, está acontecendo, está fazendo suas entregas. Né? Isso eu acho que é muito importante. Triva, muito legal você ter tocado nesse assunto, porque eu tenho certeza que na sua empresa 1 a 2% é autista ou tem um filho com autismo. Né? Nessa prevalência tão grande, as pessoas podem até não saber, mas elas são autistas e estão ali trabalhando, às vezes num emprego formal, entregando aí nesse mundo corporativo de maneira assim meio invisível ali, né? sem ser percebido, mas são pessoas que têm, sobretudo, talentos potenciais. E aí é isso que eu acho que o Marcelo consegue extrair das pessoas que a Specialistern atende, né? Consegue extrair aquele talento e não ter um vitimismo de você focar no limite, focar na limitação da pessoa, mas naquele talento, naquele potencial, né, Marcelo? É isso que você tenta extrair do pessoal e mostrar que isso pode ser muito, muito favorável, muito produtivo para as empresas, né? Não, sem dúvida, né? Quando a gente fala de autismo, né, geralmente existe um viés por parte da maioria das pessoas da dificuldade, né? Da dificuldade de comunicação, das dificuldades de interação social, enfim. Mas, em contrapartida, boa parte das pessoas autistas, elas apresentam uma capacidade de raciocínio lógico extremamente diferenciadas. São pessoas que têm uma atenção e concentração também diferenciadas. Muitas pessoas, até por conta do seu hiperfoco,
elas são extremamente detalhistas no que elas fazem, né, nas atividades que elas estão executando. Então, nós da Especialista, a gente procura olhar, sim, olhamos para a dificuldade, da necessidade de suporte que a pessoa tem, mas assim, como que a gente pode pegar esse talento que a pessoa tem e aproveitar esse talento aí dentro das nossas organizações, né? Então, esse é um olhar que a gente tem para o talento das pessoas, né? Isso é extremamente importante, mas a realidade da inclusão profissional da pessoa autista, ela é muito nova ainda no Brasil, né? Existe, como a gente está falando com profissionais de recursos humanos aqui, a gente tem toda uma questão aí no Brasil de muitos anos da conhecida lei de cotas, por exemplo, para pessoas com deficiência, e as pessoas com autismo, elas legalmente, elas também são consideradas pessoas com deficiência. Então, as empresas podem trazer esses profissionais, e a gente costuma falar, sempre comento isso com o Triva, com o Paiva, que as empresas que não estão abrindo as portas para profissionais autistas, elas estão perdendo talentos, né? Elas estão deixando de ter ação dentro das suas equipes, e com isso elas vão perder mercado também, né? Então, olhar para a diversidade e inclusão e olhar para pessoas autistas e trazê-las para dentro da empresa se torna algo que é desejável, porque é a coisa certa a fazer, porque todas as pessoas têm que ter o direito ao trabalho, mas, para além disso, é estratégico para as empresas também, né? Para ter inovação, para ter boas entregas, para ter uma cultura mais humanizada, para ter maior engajamento por parte dos seus colaboradores. Como o Paiva falou, se a minha empresa começa a contratar pessoas autistas, e eu tenho um filho autista, a forma de eu me relacionar com a minha empresa vai ser diferente. O meu coração vai bater muito mais forte pela empresa que eu estou trabalhando, porque é uma empresa que efetivamente, como você disse, né, Nayara, cabem todos e todas, né? E eu não vou trocar essa empresa por qualquer alteração salarial, porque eu acredito nos valores que essa empresa tem, e para além das questões de lucro, ela faz bem para as pessoas também, faz bem para a nossa sociedade. É uma questão de você ir além do marketing, né? Porque quando estamos no mês do autismo, eu não sei exatamente qual é o mês, mas abril, diversas empresas postam um símbolo azul, mas a gente precisa ir além disso. Não basta a gente mostrar que estamos, olha, nós compactuamos com a causa e tudo mais, mas e a quantidade de funcionários autistas na sua empresa? Então, isso também é importante. E o Marcelo trouxe, em alguma das falas dele, sobre o programa ESA. Quem gostaria de falar sobre o programa ESA? Paiva? Bom, o programa ESA é um programa de empreendedorismo social com foco em autismo. Qual que é a ideia? Atender duas vertentes importantes. Uma, do empreendedorismo social, que é um empreendedorismo com um propósito, né? E eu trago isso muito na minha história, né? A revista Autismo, que foi fundada lá em 2010, a ideia era mudar o mundo, levar informação de qualidade para as pessoas com autismo de maneira gratuita, de maneira democrática. Atismo, que é uma startup de biotecnologia, que hoje faz medicina personalizada voltada ao autismo, a única no mundo que faz isso, é brasileira, está fazendo isso, despontando isso mundo afora, né, trazendo a tecnologia da genética para trazer algum benefício para as pessoas com autismo. E Atismo Me, que é uma união dessas duas para fazer uma iniciativa de dados e tecnologia e conteúdo para fazer uma rede social, que é a primeira rede social do mundo focada no autismo. E aí trazer uma organização e estruturar os dados de saúde dessas pessoas com autismo para trazer benefícios. Tudo isso é feito só com propósito, né? Eu tenho um filho com autismo e é isso que me fez mergulhar nesse mundo do autismo, e isso me fez ter essa vontade de fazer algo em benefício das pessoas, né? Entre ganhar dinheiro e fazer o bem, eu escolho os dois, né? Eu posso ganhar dinheiro fazendo o bem, porque quanto mais eu ganhar, mais gente eu vou poder atender, eu vou aumentar essa estrutura. E aí o ESA veio exatamente nesse propósito, né? Pegar as pessoas que estão com vontade de fazer algum empreendedorismo social, focando nesse ecossistema do autismo, que é um ecossistema muito diverso,
e atender a pessoas com autismo que querem empreender. Fazer essa inclusão. Talentos não faltam, potenciais não faltam, então a gente viu que havia ali uma brecha, uma lacuna nesse mundo do ecossistema das startups, e aí, logicamente, alguém precisava comandar, capitanear esse novo desafio que a gente criou, né? E aí, lógico, eu chamei o Trivelato, que é um cara que é aí mestre na melhor acepção da palavra de mentoria, de empreendedorismo, para tocar esse barco, né, Triva? Por aí. O Paiva trouxe o seguinte desafio. Triva, vamos pegar alguns projetos que a gente já conhece. Ele sabe que eu já tinha sido procurado pela Michele Souza, que é autista, pertence à comunidade LGBTQI+, num programa inovativa, né, para poder dar mentoria a ela. Ela criou uma mão mecânica, ela criou um chip e um exoesqueleto comandado por esse chip quando instalado no cérebro de uma pessoa, ou seja, altíssimo nível tecnológico, não é? E quando eu a atendi, eu vi ali uma competência fabulosa. Quando ele trouxe esse convite, eu falei, pronto, é por aí que eu quero ir. Porque, primeira característica, Nayara, nós não pensamos nesse projeto como vítimas, nós pensamos nesse projeto como protagonistas. E queremos pessoas que pensem assim e que aceitem mudar o mundo, cada um a partir do seu ponto de recursos, do seu ponto de vista, daquilo que tem em mãos, né? A segunda... Só um parênteses que eu gostaria de fazer na sua fala, Triva, que muitas vezes a gente olha para essas pessoas, né, pessoas com deficiência, e a gente acha que eles são coitadinhos. E a gente acaba praticando o capacitismo, que é quando a gente discrimina aquela pessoa de que ela não é capaz de exercer uma função. Só que isso é uma grande mentira. A gente meio que está subestimando a capacidade daquela pessoa de cumprir a sua função e elas cumprem com excelência. Então, a gente precisa ser anticapacitista e promover o protagonismo dessas pessoas, que Exatamente. É o que você... Desculpa, eu só queria trazer esse ponto para quem está nos assistindo. E a metodologia que eu venho desenvolvendo e testando há 12 anos, agora ela vai passar pela sua prova de fogo. Porque se essa metodologia, ela traz os resultados que traz para grandes corporações, para a empresa nacional média, para a academia, alunos de escolas, para eventos de aceleração, de incubação de projetos startup, eu quero que ela funcione nesse mundo do autismo, do empreendimento voltado para o autista, com o autista, para o autista, né? Então, esse convite do Paiva é muito bem-vindo. Estamos trabalhando nisso já faz um bom tempo. Nós estamos já numa fase de preparação de mentores que nós selecionamos, entrevistamos várias pessoas interessadas. Então, para essa nossa primeira temporada do ESA, já temos pelo menos 5 mentores, já. Um deles nos Estados Unidos, os outros 4 aqui. Temos já pelo menos 8 projetos para serem mentorados, tá? Se você tem algum projeto que queira enviar para nós, a gente vai dar um jeito de passar para você o caminho, o link, o e-mail para isso, tá? Legal, é justamente o que eu ia perguntar para você. Se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, como que elas encontram? O programa ESA tem site? Onde elas podem encontrar? A revista Autismo, o ESA, um congresso online nacional que a gente faz todo ano também, estão todos reunidos no canal Autismo. Então, se você colocar no Google lá canal Autismo ou digitar canalautismo.com.br, você entra no nosso site e tem um menu especificamente para o ESA, e assim que a gente tiver inscrições abertas para a próxima temporada, a gente vai colocar lá. Então, é só ficar atento ali nesse site que você consegue ir lá, você vai ver informações, notícias diárias a respeito de autismo. No mínimo uma notícia por dia, todos os dias, falando de algo que trata do ecossistema do autismo. O ESA, Nayara, quer ser uma fagulha, sabe? Quer dar a ignição e dar aquele primeiro empurrão para pessoas que às vezes estão com uma ideia na cabeça, no papel, estão sem saber qual o próximo passo.
Então a ideia é trazer essa mentoria para estimular esse mercado. E aí a gente pode talvez estar ajudando a nascer projetos disruptivos, inovadores, às vezes dentro de outras empresas, né, Trivelato? Às vezes mesmo dentro das empresas você ter aquela inovação aberta, né? E aí o ESA está disposto a estar junto a eventos como o seu, né? Dentro de empresas também que queiram fazer programas de inovação, para a gente conseguir estimular e não apenas incluir, mas ser uma fagulha de algo que, com propósito, vai transformar vidas. Sensacional. E falando em inovação, Triva, quero ver com você quais os benefícios disso tudo que vocês têm trabalhado juntos durante todo esse tempo para a inovação no nosso país, para a inovação de empresas, para a inovação em sua forma mais genuína. Boa. A gente está chegando no final do ano. Né? As multinacionais já tomaram uma série de decisões, porque o ano fiscal delas começa um pouco antes de janeiro, aqui, geralmente o ano fiscal da empresa nacional. Mas tanto empresas nacionais quanto multinacionais que tenham programas de inovação, e hoje a gente tem mais de 1.000 empresas em todo o Brasil com programas de inovação aberta, tem muito a ganhar com o ESA. Por quê? Nós vamos fazer um primeiro preparo, um primeiro alinhamento, um primeiro polimento, uma primeira orientação desses projetos, que tanto pode ser dentro de um conceito de projeto startup, que aí tem todo aquele conceito de tem que ser um projeto que tenha crescimento rápido, que seja replicável e que tenha alta lucratividade, atraindo investidores que queiram, então, pode ser desde um investidor anjo, que compra, antes de tudo, uma causa, coloca dinheiro, mas ele compra uma causa, quanto o investidor que vê no projeto essa possibilidade de lucratividade, né? De fazer os investimentos dele multiplicarem. Nesse final de ano, eu quero convidar você, empresário, você, empreendedor, a pensar para o próximo ano, a trazer para a tua empresa essas startups, esses projetos, para que você possa fazer inovação aberta para a sua empresa, dentro do seu core, dentro do seu segmento de negócios, como observar a possibilidade de desenvolver outros negócios que possam correr em paralelo àquilo que você faz. Esse mundo da inovação aberta, Nayara, ele hoje é mais do que necessário. Para muitas empresas, há uma compreensão de que dentro de casa a gente não consegue produzir tanta inovação como a gente queria. O aprendizado que aqui no Brasil agora precisa ser feito é como fazer com que esse executivo que está aqui dentro da empresa, com uma série de limitações, né, de caixa, de política da empresa, de burocracias, etc., como é que ele conversa com esse empreendedor que está vindo de fora, né? E principalmente se ele é um autista ou se ele está fazendo um projeto para autistas, para resolver problemas de autistas ou para empregar autistas, como é que esse executivo conversa com esse empreendedor? Esse é um grande aprendizado, todos nós estamos tendo que fazê-lo agora e rápido, né? Mas os resultados são evidentes quando há essa preocupação, essa responsabilidade de acolher o empreendedor. O Marcelo pode nos dar dados bastante interessantes sobre essa capacidade que as corporações têm de acolhimento, que é o que eu estou falando agora, né, Marcelo? Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E as empresas que começam com uma cultura de valorização da neurodiversidade, de atrair pessoas autistas, elas têm mensurado o quão bom e quão positivo é você ter esse tipo de programas. Então, eu posso citar algumas empresas como o Banco Itaú, como Accenture, IBM e SAP. A SAP tem, eu acho que falando de inovação, a SAP tem um programa muito sólido de inclusão de pessoas autistas. E no ano de 2019, eles fizeram um concurso global
de inovação. E o profissional da SAP que ganhou esse concurso globalmente é uma pessoa autista, um argentino. Então, o benefício é fantástico, só tem agregar para as empresas programas como esse. E o ESA também acredita nesse pacote aí de talento, de empreendedorismo, de inovação, e diversidade e inclusão e valorização da neurodiversidade. Maravilha, Marcelo. Pessoal, chegamos ao final do nosso painel do Summit Social. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, Paiva, Triva, Marcelo, muito obrigada, tá? Rapidamente, só para a gente finalizar, uma mensagem final. Vamos lá. Acreditem na pessoa com autismo. Fazer as coisas com um propósito muda o mundo e dá uma energia, um gás que não tem preço. Então, venha apoiar o ESA. Se você quer colocar o ESA dentro da sua empresa, ou quer participar, ou quer simplesmente se juntar a nós, vai lá no canal Autismo, dá uma olhada lá na página do ESA, que a gente está de braços abertos. A gente tem um menu de opções aí para quem quer ajudar, quem quer investir, enfim, quem quer colaborar. Perfeito. Triva? Além dessas vantagens óbvias que você autista ou você empreendedor que quer fazer um projeto para autistas e você empresário que tem um programa que pode sim apoiar um programa como é o ESA, eu garanto a você o aprendizado que você vai ter, a maturidade que você pode obter tratando de um projeto com essa natureza, com seres humanos com uma capacidade diferenciada e que ainda encontram na nossa sociedade uma série de barreiras que não deveriam existir mais, eu tenho certeza que a tua participação num projeto como esse vai te trazer alegrias, vai te trazer um sentido e um propósito de vida inimaginável. Mas tem que experimentar. Vem com a gente. É isso, Triva. Marcelo, últimas palavras aqui no nosso painel? Não, apenas agradecer que eventos como esse nos ajudam a quebrar estigmas, nos ajudam a levar a comunicação para a sociedade, que as pessoas podem sim trabalhar, podem fazer diferença nas nossas empresas, e sem ser piegas, a gente acredita que trabalho como atividades como do ESA, iniciativas como do ESA, podem ajudar a pessoas que hoje são mais vulneráveis, e a gente pode também ajudar as empresas a serem melhores, mais competitivas, mais diversas, e seguramente a gente vai contribuir para a gente fazer o nosso país melhor, um país mais justo, mais equânime, que cabem todos e todas. Muito obrigada, pessoal. Bom, chegamos ao fim de mais um painel do Summit Social. Eu sou Nayara Mota, coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão. Aqui no nosso painel, a gente pôde ver a importância de falar sobre diversidade, mas além disso, de praticar a inclusão, ir além do marketing. Fique com a gente que a gente ainda tem mais alguns painéis sociais para acompanhar. E te vejo no próximo. Muito obrigada e até já! Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?